Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1. Não se preocupe, a mensagem será baseada em Efésios, mas nós vamos fazer a leitura de um versículo e orarmos, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Hebreus, capítulo 2, verso de número 1, diz assim: Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 2, verso 1. Se a sua versão é na revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Precisamos da parte do Senhor de graça para nos apegar, para que essa palavra grude em nosso coração e aquilo que nós ouvimos e aprendemos se transforme no que vivemos. O que cremos, como vivemos. Esse é o nosso tema central. A série de mensagens está baseada nesse tema. Então, eu quero pedir que você ore por você, para que essas verdades entrem no seu coração, te ajude a viver para o Senhor. Ore por mim, que farei a mensagem, a exposição nessa hora, para que aquilo que Deus preparou para nós, de fato, aconteça para a glória do seu nome. Vamos ter esse tempo de oração. Um tempo para a sua oração silenciosa, por você, por mim, e depois eu farei uma oração. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Agradecemos-te porque a Tua graça nos escolheu, nos fez Teus filhos, nos salvou, nos selou com o Teu Espírito Santo, nos capacita a servir e nos sustenta no dia a dia. Permita-nos, Deus, receber a Tua instrução nessa hora, para que ela invada o nosso coração, molde a nossa mente, transforme, renove a nossa mente. Porque recebemos tantas informações, ideologias, ensinos do mundo contrários ao Teu ensino bíblico. E muitas vezes eles vão dominando-nos de forma que nós não vivemos mais para Ti, mas vivemos para nós mesmos. Não buscamos mais seguir os Teus propósitos, mas seguimos os nossos propósitos. Não vivemos para dar glória ao Teu nome, vivemos para buscar glória para nós mesmos. Então que a Tua palavra nos inunda nessa noite, nos transformando naquilo que nós precisamos. Nos encha o coração de louvor e adoração a Ti. Pai, nós Te pedimos, Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abre nossos olhos para que vejamos Tua graça, Senhor. Abre nossa vida para que sejamos o Teu louvor nessa terra, em nome de Jesus. Que eu seja apenas instrumento, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Efésios, capítulo 1. E agora eu vou te pedir para você ficar de pé, porque você vai ficar muito tempo sentado. Então, você já vai esticar um pouquinho as pernas. Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 14. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Eu vou fazer a leitura. Peço que você acompanhe com fé, com atenção, naquilo que Deus está falando ao seu coração, atento às palavras que se repetem. Essa é uma forma de nós ouvirmos aquilo que Deus está chamando mais atenção na sua palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele,
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pode se sentar. Na primeira mensagem dessa série, O que cremos, como vivemos, nós meditamos sobre os 2 primeiros versículos da carta que se referem à saudação. E já na saudação, Paulo compartilha aquilo que ele crê. E aquilo que ele crê é algo que determina como ele vive. E aquilo que ele crê e compartilha na saudação alcança o meu e o seu coração. Pois nós vimos que devemos saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador é filho de Deus em Cristo, não é mais filho de Deus em Adão, condenado à escravidão do pecado, mas é filho de Deus em Cristo. Nós vimos que na saudação ele já diz o que é que nós devemos fazer a partir do fato de sermos filhos de Deus. Somos chamados, somos enviados a proclamar o Evangelho, a viver o Evangelho como representante daquele que nos enviou, o Deus Todo-Poderoso. E vimos que tanto o ser como o fazer dependem exclusivamente da graça de Deus, da vontade de Deus sobre a nossa vida. Efésios 3 a 14, esses versos, nos chamam a atenção para um hino de louvor e adoração de Paulo. Um grupo de estudantes estava estudando as sete maravilhas do mundo. E cada um estava fazendo a sua lista a pedido do professor. Uns consideravam uns, outros, e começaram os votos. Taj Mahal, Muralha da China, Canal do Panamá, as pirâmides do Egito, o Grand Canyon, a Basílica de São Pedro. Uma aluna, quietinha, não dava nenhum pitaco, nenhuma sugestão. E o professor, incomodado, pergunta: você está com dificuldade de apresentar sua lista? Você não conhece, nunca ouviu falar? Ela falou assim: não. Eu penso que as sete maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, provar, sentir, sorrir e amar. Essa aluna mostra para mim e para você uma sensibilidade que muitas vezes eu e você perdemos quando caminhamos nessa vida. Daquilo de fato que faz todo o sentido para mim e para você. Aquilo que nós não podemos medir, mas que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Que diz respeito à provisão, o sustento do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Ele faz e que para a gente é tão natural que a gente esquece de que é fundamental. Por exemplo, você respirar. Se Deus não fornecer para mim e para você oxigênio puro, eu e você morremos. Mas é tão natural receber isso que a gente esquece de agradecer a Ele, de reverenciá-lo por isso, de adorá-lo por isso. E Paulo, quando escreve aqui, ele agora quer chamar a atenção para bênçãos espirituais e não bênçãos materiais.
E é isso que ele começa no verso de número 3. Paulo, que já sabe quem é, que sabe o que tem que fazer e que sabe que tudo depende de Deus, agora está com o coração tão cheio de adoração que ele começa, e nós estamos ainda na parte introdutória da carta, ele ainda não está instruindo, ele ainda está apresentando por que escreveu. Ele fez a saudação e agora ele está adorando a Deus por reconhecer quem ele é. Então Paulo apresenta para a gente aqui um belíssimo hino de louvor, e eu quero incentivar os nossos grupos de música aí de musicarem esse texto aqui, porque é belíssimo, e eu quero que você acompanhe comigo as expressões de louvor e de ações de graças que estão presentes aqui, mas repleto de conteúdo doutrinário, repleto de informações de verdades teológicas. Então Paulo usa, no momento de louvor e de adoração, de engrandecimento, de revelar a glória de Deus, de muita teologia, de muita doutrina, de verdade bíblica essencial e fundamental para a minha e para a sua vida. Veja comigo. Ele inicia dizendo o seguinte: bendito. Bendito é uma expressão usada para louvar. Seria mais ou menos como dizer celebrado com louvores. Quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E essa palavra é importante, vou falar mais uma vez, talvez você não tenha ouvido dos meus lábios ainda. Abençoar na Bíblia é a capacidade de. Deus abençoa quando Ele dá capacidade para mim ou para você, para qualquer pessoa, de realizar algo com um propósito dEle. Essa é uma palavra que, infelizmente, nós distorcemos. Então, bênção fica sendo o carro que você conseguiu comprar, o apartamento que você comprou. Isso que Deus me deu uma bênção. Meu irmão, quem foi? Eu comprei o carro, consegui um emprego. Tudo bem, isso é uma dádiva que Deus te deu. O problema quando a gente usa bênção para definir isso é que a gente esquece que bênção é aquilo que Deus nos dá com um propósito específico. Não é para mim. É um propósito dele e pertence a ele. E é isso que Paulo está dizendo. Ele nos tem abençoado, ele nos tem dado bênçãos, ele tem derramado sobre nós dádivas, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele começa a falar para mim e para você. Que verdades espirituais são essas? Bendito é a resposta de Paulo às bênçãos de Deus na sua vida. Como nós precisamos dizer, bendito seja o Senhor na minha vida, pelo que Ele tem feito. O salmista, no Salmo 68, verso 19, diz, bendito é o Senhor, porque Ele leva o nosso fardo dia a dia. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 3, vai dizer, bendito é o Senhor porque nos sustenta, sendo o Deus de toda consolação, de todo o conforto. Pedro também diz que Deus é bendito. Por quê? Porque nos dá uma nova vida e nos dá uma nova esperança. E Paulo começa essa segunda sessão da sua carta dizendo, celebrado com louvores seja o nosso Deus, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Espiritual é aquilo que foge dessa nossa dimensão terrena. Espiritual diz respeito à eternidade das nossas vidas. Aquilo que você não consegue pegar, mas que faz toda a diferença para a sua existência. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas que enchem o coração de Paulo para louvar a Deus com tanta alegria? Acompanhe comigo. Verso de número 4. Paulo diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você não era nem nascido. E se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi escolhido antes mesmo de nascer para pertencer ao Senhor, para ser filho dele. Como diz Paulo no capítulo 2, se você virar a página da sua Bíblia, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele dá vida para morto e Ele faz isso pensando em você, pensando nesse morto, antes da fundação do mundo. Antes de você existir, Deus já tinha te escolhido. Verso de número 5. Nos predestinou para Ele.
Ele nos separou para ser filho dele, para a adoção de filhos. Agora, qual o fundamento para ser separado por ele, ser adotado por ele para ser filho? Amor. Amor. Ele simplesmente ama. E aí, escolhe para ser filho. Então, agora ele adota como filho. Por meio de Jesus Cristo. E você vai reparar que em todos os versos, Jesus Cristo está presente. Porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Veja o verso 4. Ele nos escolheu nele. Nele quem? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No verso de número 3. Nos predestinou para ele, por meio de Jesus Cristo. O verso de número 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus Cristo. Ele é o centro, e é só por causa de Cristo que nós somos o que somos. O verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo. Remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, mais uma bênção. Nós somos salvos, resgatados, no qual temos a redenção, a palavra usada para resgate. Um escravo que precisava ser resgatado. Era pago o preço por ele e ele então se tornava livre. E foi isso que Cristo fez por mim e por você quando se entregou na cruz. Ele segue, dizendo que isso é por causa da graça. No verso 6 ele fala, no verso 7 ele fala de novo. É tudo graça, você não fez nada por merecer. Nada por merecer. E Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Agora você dá um pulo no seu texto, vai lá para o verso 13. O verso 13 diz que nós recebemos um selo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, então você recebe um selo. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O que significa isso? Existe uma garantia que você pertence a Deus, você que crê em Jesus, a partir do evangelho. Você pertence a Jesus. O Espírito Santo agora habita em você. E essa é a marca de que você jamais perderá a sua salvação, que você pertence a Ele. Então, é a garantia de pertencer a Deus, a certeza de que o Espírito Santo habita em todo aquele que crê em Jesus e o confessa como seu Senhor e Salvador. E no verso 14, ele diz que há uma herança para mim e para você, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Há uma herança que eu e você vamos receber, que é uma eternidade, uma existência eterna sem pecado, sem dor, sem sofrimento, com a Trindade Santa, todos nós juntos. E tudo isso, meus irmãos, sem ter feito nada por merecer. Tudo isso enquanto se estava morto. Tudo isso por causa do amor de Deus por você. Tudo isso por causa da graça de um Deus que quer redimir um povo para si. Todos quantos têm a Cristo como seu Senhor e Salvador têm essa vida. E Paulo diz que o conhecimento disso aqui tem que nos levar a dizer: bendito o nosso Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor ao nosso Deus. O nosso coração tem que estar cheio disso para que, de fato, todo o nosso louvor seja a Ele e não a nós mesmos, não ao que temos, não às pessoas. E esse tem sido um problema terrível que eu e você lutamos, que a sociedade como um todo luta, que é esse egocentrismo. Nós somos voltados para nós, vivemos para nós, construímos para nós, tudo para que nós sejamos vistos e louvados. Tudo para que nós recebamos glória. E o nosso coração é tão enganoso que até mesmo aquilo que você faz para Cristo, em nome dele, você pode fazer não para Cristo, mas para você. Para que o teu nome seja visto. Eu posso e corro esse risco, todas as vezes que estou aqui para pregar o Evangelho, de chegar aqui preocupado em pregar uma palavra para que depois eu receba elogio. E não para que o Senhor fale profundamente ao seu coração, como Ele tem falado no meu, de como nós devemos viver para a glória dEle. Esse é o sentido da nossa existência. Então todos nós precisamos lidar com isso. E Paulo está nos chamando
para louvar a Deus. Ele não se contém de tanta alegria, de tanta satisfação, de tanto júbilo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Ele tem feito. Ele tem derramado bênçãos celestiais. Olha o que Ele tem feito. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, tudo isso por amor. Ele nos concedeu adoção, nós não éramos nada. Ele nos redimiu, éramos escravos do pecado. O Espírito Santo agora habita em nós e existe uma herança. Nós não estamos aqui para todo o tempo, nós estamos passando aqui. Meus queridos irmãos, Paulo apresenta aqui toda a sensibilidade de um homem que foi perseguidor da igreja e que agora entende como que esse Deus encheu o seu coração através de realidades espirituais de um mundo invisível, onde as bênçãos são aplicadas sobre a nossa vida. Eu quero convidar você a louvar a Deus, a agradecer a Deus e dar glória a Deus nessa noite, por 3 motivos. Primeiro, por causa da graça de Deus. Agradeça, louve, adore, glorifique a Deus por causa da sua graça. Veja, o verso de número 6 é como que uma conclusão do que Paulo está expondo até agora. Para louvor da glória de sua graça. Eu louvo a Deus, eu adoro a Deus por causa dessa graça que me alcançou. Paulo sabe que o fato de ter sido escolhido antes da fundação do mundo é pura graça, porque o que ele poderia ter feito, se antes mesmo de nascer já tinha sido escolhido, então é graça. É por causa do amor desse Deus. Ele diz, final do verso 4, e em amor nos predestinou para ele, é por causa desse amor, não apenas uma determinação de alguém que é poderoso, mas alguém que ama alguém que ainda não existe. Dá um nó na sua cabeça? Porque a gente ama quem a gente conhece, quem a gente se relaciona, quando a gente vai convivendo, e falando assim, puxa vida, né? Eu amo essa pessoa. Eu não amei a Júnia por uma determinação. Eu comecei a amar a Júnia quando nós começamos a conversar, começamos a trocar aqueles olhares apaixonados. E aí o amor vai crescendo, e Deus vai mostrando qual é o propósito dele. E já são mais de 23 anos. Mas isso não foi determinado por mim nem por ela. Agora, nasce na convivência. E Paulo está dizendo para a gente que Deus te amou enquanto você nem existia. Isso é graça. Só que, embora amados, não queremos saber dele. Queremos viver com os nossos próprios passos. E aí ele diz, olha, tudo bem, mas você foi predestinado. Então você vai crer, você vai ser salvo e você vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque você foi escolhido para ser meu filho. Capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus escolheu, Deus vai dar fé e Deus vai salvar. Tudo isso para quê? Para louvor da glória de sua graça. Para louvor do nosso Deus. É por isso que o salmista vai dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Meus irmãos, o seu louvor a Deus está sempre nos seus lábios. Podemos dizer, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Podemos dizer juntos? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que somos, tudo o que fazemos é por causa da graça de Deus. Não é por mérito nenhum meu, nenhum mérito seu. Meu querido, minha querida, quando a gente olha para essa realidade do que Deus fez graciosamente, em vez de dureza no coração, sensibilidade para perceber quem é esse Deus e o que Ele tem feito. Em vez de murmuração, gratidão. Em vez de reclamação, contentamento. Em vez de maldizer, bem dizer. Em vez de alegria, de tristeza, alegria. Como nós somos tomados por essas realidades à nossa volta, de forma a ofuscar o que Deus tem feito nas regiões celestiais. Porque estamos tão presos a isso aqui. Em vez de boca fechada, louvor, cânticos, expressões de adoração ao único e verdadeiro Deus.
Às vezes falamos com tanta paixão do nosso time do coração, mas não temos a mesma paixão para falar de Cristo, do amor de Deus, da graça de Deus. E Paulo está dizendo, louvemos, glorifiquemos e adoremos esse Deus por causa da sua graça. Você não fez nada para merecer ser filho, no entanto, você é por graça. Segundo motivo pelo qual ele nos chama a louvar, a celebrar o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é pela redenção. Porque a graça que nos sustenta, e sustenta a todos, não apenas aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que creem e o confessam como Senhor e Salvador, essa graça está para todos. Mas existe algo especial que é chamado na teologia de graça especial e que manifesta-se através do ato redentivo de Jesus Cristo, que é a graça que me alcança e me leva a crer. O verso que nós lemos no capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então somos gratos pela redenção, porque a redenção, versos 11 e 12, é a ação de Deus para nos libertar da escravidão do pecado. É o verso 11 e 12 que diz para mim e para você qual o propósito de Deus para a nossa vida. É o verso 11 e 12, ou são os versos 11 e 12, que fundamentam o que cremos para vivermos. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós vivemos para cumprir a vontade de Deus. Ele já escreveu, ele já determinou qual a vontade dele para mim e para a sua vida, a fim de que nós sejamos para quê? Verso 12. Para quê? Para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você crê em Cristo? Você vive para a glória de Deus. Você não vive para você. E isso é possível por causa da redenção. Paulo diz, nesses versos, que Jesus Cristo agiu para nos libertar e assim vivermos para Ele, somente para Ele, porque Ele quer receber glória de todos. De todos. O propósito de Deus para os Efésios, para mim e para você, é que nós agasalhemos no coração a maior história já contada, a da graça de um Deus santo, perfeito, justo, que se importa com pecadores e que age para transformar pecadores em santos, sem que esses pecadores desejassem isso por conta própria. E essa redenção, segundo Paulo, verso 9, é um mistério que agora foi revelado, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? Está revelado nos versos 11 e 12. De que um povo creia em Cristo e seja resgatado para viver para a glória de Deus. Essa redenção, essa ação de Deus é que transformou a minha e a sua vida para que nós vivamos para a glória dEle. É por isso que Paulo começa, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, tudo o que cremos, temos, fazemos, somos, tudo é por causa de Deus e vem de Deus para a glória de Deus. Isso precisa tomar a nossa mente, o nosso coração, porque isso vai mudar as nossas relações. Com Deus, com o outro, com a nossa cidade, com o nosso mundo. Tudo vem dele e volta para ele. Tudo é por causa da vontade dele e tudo será para a glória dele. O verso de número 5 diz para mim e para você que tudo que está acontecendo, a salvação através da eleição, a predestinação para ser filho é segundo a sua vontade. Isso está no verso de número 5, isso está no verso de número 9 e se concretiza através do testemunho dos versos 11 e 12. Então louvamos e adoramos a Deus pela redenção porque estávamos condenados. Estávamos condenados. E quem crê e confessa a Cristo como Senhor e Salvador pode cantar:
te agradeço por tudo que tens feito. Te agradeço por tudo que vais fazer. Te agradeço por tudo que és. Eu quero te convidar para cantar. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, eu te agradeço. Tem que ser a nossa canção diária, por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele vai fazer. Terceiro e último motivo pelo qual Paulo louva a Deus, glorifica a Deus e te convida para isso, é pela certeza da eternidade com a Trindade. Não estamos recebendo salvação para simplesmente desfrutar de uma nova vida aqui. O que Paulo diz e ensina é que nós estamos garantidos no céu, uma vida eterna com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo é, você não perde salvação. A salvação que você recebeu completamente de graça, através da redenção em Cristo, é para a eternidade. Você não perde salvação, você que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E você vê isso nos versos 13 e 14. Mas especificamente o 14. O Espírito Santo que habita, que é o selo por habitar em nós, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, ou seja, acontecerá de uma vez por todas a volta de Jesus para nos resgatar. E isso é em louvor da sua glória. Penhor é uma certa quantia, uma garantia paga antecipadamente para dizer que depois você vai completar o pagamento. E Paulo está dizendo, enquanto louva a Deus, ele está ensinando para mim e para você que crê em Cristo não perde a salvação, mas você vive para a glória dele. Existe uma garantia de completa salvação, perfeita salvação em Cristo Jesus e, novamente, sem mérito nenhum seu. Nenhum mérito. Você não fez nada, tudo foi feito pelo Filho. Jesus Cristo virá, ele voltará para levar todos os seus filhos e filhas para viverem eternamente com Deus, na Nova Jerusalém, que desce do céu. Meus irmãos, isso diz também que todos nós estamos juntos nisso. Todos os que creem são uma família. Todos os que creem fazem parte da igreja, que é o tema que ele vai falar a partir do verso de número 14, verso de número 15. Ele está preparando para aquilo que ele vai dar mais detalhes, ensinando a igreja, que é esse povo redimido, escolhido, adotado, salvo, que recebe uma herança, que é selado pelo Espírito Santo. Todos nós que cremos fazemos parte desse corpo, para viver para a glória dele, individualmente, mas como corpo. Então, aquilo que nós vivemos nos nossos relacionamentos como igreja, fazem muita diferença para glorificar a Deus. Você não glorifica a Deus apenas sozinho na sua vida de santidade, você glorifica a Deus na sua vida de relacionamento com o seu irmão. Então, quando eu firo o meu irmão, quando eu peco contra o meu irmão e eu estou ofendendo antes aquele que é santo, Deus, eu estou ofuscando e manchando a glória que deve ser dada a Deus. E, geralmente, eu peco contra o meu irmão porque eu estou preocupado com a minha própria glória.
Os conflitos nascem exatamente porque eu estou defendendo a minha glória, eu quero louvor para mim. Eu quero que a minha vontade seja feita. E Paulo vai dar muitas instruções para a gente sobre isso, a partir do capítulo 4. Paulo está dizendo agora, é que nós temos vida eterna, uma vida que não acaba, jamais acabará, que é desfrutada de forma incompleta aqui, mas que será desfrutada de forma completa, plena, na eternidade com a volta de Jesus Cristo. Então, assim como Jesus Cristo vive e reina eternamente, nós viveremos e reinaremos eternamente com Ele. Então, precisamos agradecer. Precisamos glorificar, adorar a Deus por isso. E essas parece que são bênçãos que nós esquecemos. Nós esquecemos. Quantas vezes você inicia a sua oração dizendo, Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Obrigado porque eu sou teu filho. Obrigado porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque existe a habitação em mim do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim como um selo. Obrigado porque uma herança está sendo preparada para mim e eu não vou ficar nesse mundo, eu vou viver eternamente com o Senhor. Quantas vezes você ora por isso? Quantas vezes você agradece por isso? E Paulo está dizendo no início da sua carta, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por isso. E nós precisamos ter isso na mente e no coração. Não só na mente, porque se é só na mente, fica apenas informação teológica e doutrinária. Tem que vir para o coração, para traduzir-se em ações de amor na prática. Não amor na teoria. De perdão na prática, não na teoria. De relacionamentos profundos de entrega. Então, estaremos com Ele um dia para uma vida eterna, sem pecado, sofrimento, dor. Então podemos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar? Agora eu vou esperar aqui, né? O refrão apenas, ok? Só o refrão. Porque Ele vive. O que não há? Temor não há. O que nós sabemos? Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem, meus irmãos? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Podemos cantar para Ele, podemos adorá-lo, porque Ele está vivo e garante para mim e para você um amanhã eterno. Qual a finalidade de tudo isso que Paulo está falando? Verso 4, ser escolhido antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível. Qual a finalidade de Deus ter nos predestinado para Ele em amor, para sermos seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo? Qual a finalidade dele nos conceder vida eterna, redenção? Qual a finalidade de Deus nos selar com o Santo Espírito? Qual a finalidade de nós termos a garantia de uma herança? Qual é, meus irmãos? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é quem Ele é. Tudo isso aqui que Ele faz é para que Ele seja visto, para que Ele seja adorado, para que Ele seja conhecido, crido, reverenciado. E talvez você pense, mas esse Deus então é um Deus que é egoísta, porque quer adoração para si. Meus irmãos, nós somos criados como imagem e semelhança de Deus, para desfrutarmos de um relacionamento com Ele. E esse relacionamento perdido nos deixa sem significado para a existência. E nós só conseguimos ter paz e viver, de verdade, reconciliado com Ele. E quando nós oferecemos glória a Ele, quem é abençoado somos nós. Porque nós nos sentimos realizados no relacionamento com Ele. E é isso que às vezes é tão difícil para a gente entender. Que o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação só acontece de fato quando eu estou no relacionamento com Ele e não naquilo que a gente tem aqui. E Paulo está dizendo isso para mim e para você. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor
Jesus Cristo, por tudo que ele tem feito. O que Paulo faz nesses versos 6, 12 e 14, que são os versos que eu fundamentei para a gente louvar a Deus por sua graça, por sua redenção e pela certeza da eternidade, é expressar a sua adoração genuína, pela sensibilidade de um coração constrangido pelo amor de Deus. E é isso que ele convida a mim e a você, para nós fazermos. Isaías 43, versos 20 e 21, dizem assim: Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu e você fomos criados para o louvor de Deus. Eu e você precisamos pedir a Deus: Senhor, traga sensibilidade para que essas verdades das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo invadam o meu coração e seja o verdadeiro motivo da minha adoração, o verdadeiro motivo do meu louvor. Numa galeria de arte, havia um quadro de um pintor muito famoso de certa região. E todos admiravam a obra pela sua impressionante beleza. Tratava-se de uma senhora em traje simples, batendo à porta de uma linda mansão, imponente mansão. E a perfeição da luminosidade das cores, dos desenhos, mostravam a riqueza daquele quadro. A casa, a mansão, estava impressa em meio a bosques coloridos, um céu azul, montanhas ao fundo, e todos elogiavam, até que de repente alguém percebeu uma falha no quadro. E uma falha terrível. A porta onde a mulher estava batendo não tinha fechadura. Era uma porta sem fechadura. E quando falaram com o curador, ele respondeu: não é assim mesmo, porque trata-se da porta do coração. Só abre por dentro. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, abre o meu coração. É só Ele que pode abrir o seu coração para você entender essas verdades e poder se entregar a elas. Isso não vem através do seu desejo. Isso vem através de uma humilhação, de um reconhecimento que somente Deus pode produzir isso em nós. As verdades estão diante de nós, mas nós não vamos conseguir isso meramente com a nossa intelectualidade. Isso só vai se transformar, se traduzir em ações quando o Espírito Santo, de dentro para fora, fazer acontecer. Meus queridos, o pastor, o pregador, fala aos seus ouvidos. O Espírito Santo fala ao seu coração. É Ele que transforma a sua vida. É Ele que faz com que essas verdades se traduzam em bendito seja o Senhor. Celebra o Senhor com adoração. Somente Ele. Mas quando a gente se depara com essas verdades, não tem jeito. O nosso coração vai sendo mexido. E aí nós vamos percebendo que o que Deus faz, o que Deus fez e o que Ele fará é maravilhoso demais. E que tudo aquilo que a gente tem recebido deve nos levar a abrir o coração para Deus. E que tudo aquilo que Ele ainda fará deve ser por nós experimentado para a glória dEle, para que Ele seja conhecido. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, é assim que Paulo entende que Deus quer, porque foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para a sua glória. Você vai perceber nesse texto, glória aparece em 3 oportunidades, como no final de cada uma das orações, mas existe uma expressão que nesses versículos aparece 8 vezes. Em Cristo, nele, no amado. Somente em Cristo, e é por causa de Cristo, Ele é o centro da nossa existência, é que isso se torna possível. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E a pedir a Deus, pedir que Ele faça com que essas verdades, de fato, te leve a adorá-lo por quem Ele é, por aquilo que Ele está transformando na sua vida. Muito mais do que pelo que Ele te dá, pelo que Ele é. Então peça para Ele te dar sensibilidade para enxergar as bênçãos espirituais que Ele te concedeu. A eleição, a escolha antes da fundação do mundo sem mérito algum. A adoção como filho.
redenção, o resgate da escravidão, a habitação do Espírito Santo, a transformação da vida e a esperança, a expectativa da herança no céu. Peça a Deus que lhe dê sensibilidade para perceber o cuidado dele, o amor dele, a direção dele. Peça a Deus um coração cheio de louvor, de adoração, para você viver com coragem para testemunhar desse evangelho. Peça a Deus que lhe dê uma vida de devoção, de adoração sincera pelo que ele é. Peça a Deus um viver grato, exultante, cheio de fervor espiritual, de alegria em Cristo, para que isso constranja os outros, como o amor de Deus tem te constrangido a viver para Ele. É Ele que dá tudo. Como vimos, Ele é que é soberano, tudo vem dEle e para a glória dEle. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não recebeu essa salvação. Você ainda se entende como alguém distante de Deus, seguindo a sua vida segundo os seus próprios passos. E você, nessa noite, é convencido que já bateu cabeça demais, que tem errado muito. E o Espírito Santo está falando ao seu coração de que existe um amor enorme que quer transformar a sua vida. E que para isso você precisa se arrepender da sua vida, dos seus pecados, da sua rebeldia de querer andar segundo os seus próprios passos e se entregar a esse Cristo. E aí você se tornará filho de Deus em Cristo Jesus. E você se tornará habitação do Espírito Santo. E você receberá um selo que te garantirá uma herança eterna. E você desfrutará do cuidado, do sustento, da provisão de um Deus que te ama muito mais do que você pode imaginar. Se você está entendendo nessa noite, a graça é oferecida gratuitamente. Você só precisa entregar a sua vida a Ele. Qual a sua decisão? Vamos louvar juntos a esse Deus? Porque só pode louvar a esse Deus quem pertence a Ele em Cristo Jesus. Se você quer fazer essa oração nessa noite, e você quer marcar isso, esse dia, 16 de julho, eu quero te convidar a ficar de pé. E essa será a sua atitude de entrega. E eu vou pedir para você orar, aí, silenciosamente assim. Deus, eu reconheço a Tua bondade, a Tua manifestação de amor, me escolhendo para ser Teu filho, e eu tenho vivido tão distante. Eu me arrependo de andar longe dos Teus caminhos e quero entregar a minha vida para que eu seja Teu filho em Cristo Jesus e possa desfrutar daquilo que essas pessoas aqui têm desfrutado. Eu quero viver, sim, dirigido pelo Teu Espírito e quero ter essa herança de uma eternidade. Por Tua graça é que eu posso orar assim e em Teu nome eu oro assim. Em nome de Jesus. Pai, nós precisamos do Senhor, nós que já pertencemos a Ti e que tantas vezes temos vivido para o nosso louvor próprio. Nós queremos pedir perdão naquilo que o Teu Espírito Santo nos convenceu nessa noite de ter sido uma busca por louvor e adoração própria. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Haja em nós, transforme-nos conforme o Teu poder. Somos gratos por quem Tu és. Deus bendito, celebrado, louvado e adorado através da nossa vida, pela bênção da redenção em Cristo Jesus, pela bênção da adoção em Cristo Jesus, pela bênção de uma eternidade já conquistada, confirmada, garantida na pessoa de Jesus Cristo e selada pela habitação do Teu Espírito. Obrigado, Pai, que isso encha o nosso coração. E a gente, como igreja, viva de tal forma que as pessoas sejam constrangidas a conhecer sobre essa verdade bíblica, sobre o Evangelho de Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.